Queridos, eu quero trazer uma palavra que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Eu estou lendo a NAA, Nova Almeida Atualizada. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, apenas um versículo. No decorrer da mensagem eu vou ler outros textos, tá? Mas a princípio é este. A carta a Timóteo, as cartas a Timóteo fazem parte daquilo que nós chamamos de cartas pastorais do Novo Testamento. Timóteo é um filho na fé do apóstolo Paulo, e essa carta, mesmo contendo muitas diretrizes para a vida da igreja, ela é uma carta dirigida para Timóteo, tá? E é uma carta do pastor para o seu discípulo, para o seu filho na fé. E aí aqui Paulo vai dizer o seguinte: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Queridos, muito a gente tem ouvido falar hoje em dia sobre qualidade de vida, não é verdade? Qualidade de vida. E três aspectos têm sido muito citados. Existem outros, mas a gente ouve muito falar de três aspectos fundamentais para o nosso corpo ter saúde e qualidade de vida. Sono, uma boa noite de sono reparadora. E depois que a gente fica um pouquinho mais velho, a gente dá tanto valor para uma boa noite de sono, né? Alimentação equilibrada. E qual o terceiro? Exercício físico. E hoje a gente vê um movimento muito grande de pessoas dentro das academias, de pessoas nos parques, nas ruas, correndo, se exercitando. Essa indústria aí da alimentação saudável cresceu absurdamente. Então, assim, as pessoas estão mais conscientes, isso é muito bom. As pessoas estão se cuidando, estão mais conscientes dessa necessidade do cuidado com o próprio corpo, né? E existem também outras formas da gente se cuidar e valorizar a nossa vida, a nossa saúde, né? Eu coloquei duas aqui, né? Boas amizades. Ter amigos faz muito bem para a saúde. Você dá boas gargalhadas, boas risadas, você ser quem você é, você não precisar ficar medindo palavras, você ter bons amigos. Isso faz muito bem, isso é terapêutico, isso faz bem para a saúde também. Eu coloco algo que eu valorizo muito aqui também, boas leituras, né? Você jogar coisa muito boa na tua mente, você ter uma mente saudável, você cuidar da tua mente. Então eu acrescentei isso. Mas basicamente o que tem se falado hoje é sobre sono, exercício físico e uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, tá? E o apóstolo Paulo, ele dá um conselho para Timóteo aqui: cuide de você mesmo, tá? E o tema da minha mensagem é esse: cuide bem de você mesmo, tá? Cuide bem de você mesmo. O apóstolo Paulo, ele dá várias dicas para Timóteo aqui. Nessa carta, ele vai dar várias dicas e vai dar várias orientações em relação ao cuidado pessoal com o Timóteo nessas duas cartas. Ele vai dizer: olha, ninguém despreze a tua mocidade, não deixa ninguém desprezar o fato de que você é jovem. Ele vai dar várias dicas, ele vai dizer: cuida bem do teu estômago aí, que você está com um problema, toma um pouquinho de vinho. Então, ele dá várias dicas para Timóteo em relação ao cuidado dele mesmo, certo? Isso é muito importante. Agora, na vida, com essa vida doida que a gente vive hoje, né, às vezes estudando, trabalhando, é bem normal que a gente se negligencie. A gente cuida mais de outros, às vezes, do que de si mesmo, né? E a gente tem tempo para tantas outras coisas e nós não temos muito tempo para nós mesmos. Essa coisa de você ter um tempo para se cuidar, muitas vezes nós negligenciamos isso. E é por isso também, e a fatura sempre vem, gente. A fatura sempre vem quando a gente não se cuida, tá? Estresse está aí, o cansaço, fadiga, vários tipos de transtornos, de doenças. A fatura vem, ela sempre vem
quando a gente se negligencia. Sempre vem, tá? Mas hoje quando eu falo de cuidar de si mesmo, eu queria falar de cuidados espirituais. Eu quero falar de um tripé também espiritual, que é essencial para a nossa vida com Deus, para a nossa caminhada com Deus. E eu percebo também que nós temos uma tendência muito forte de nos negligenciarmos nesses aspectos que eu vou mencionar hoje, tá? Existem outros aspectos aqui, mas eu vou citar 3 que são fundamentais para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa vida com Deus, e que assim, se nós não estamos praticando isso, a gente precisa pedir muita graça de Deus para incluir isso na nossa vida, na nossa jornada espiritual. Nós não vamos desfrutar de comunhão com Deus sem esses aspectos. Tá vendo aquele tripé ali? Ó, se você tirar um deles, vai cair tudo. Então eu vou citar 3 aspectos, tá, para a gente ter comunhão. E assim, quando a gente começa a negligenciar isso, a gente fica crentes vulneráveis aos ataques do diabo, tá? Nós ficamos vulneráveis diante de tentações que nós sofremos, ficamos vulneráveis e cheios das preocupações dessa vida, cheio das ansiedades que essa vida traz, tá? E outra coisa, nós não vamos alcançar maturidade espiritual se nós não observarmos esse tripé que é tão importante para a nossa vida, tá? E eu acho que o principal de todos, o principal prejuízo de todos é que a gente perde o privilégio de desfrutar um relacionamento com Deus. A gente perde um grande privilégio de ter intimidade com Deus. Nós perdemos um grande privilégio que é sermos amigos de Deus. Quando a gente negligencia algumas responsabilidades que nós temos, tá? O primeiro desses aspectos que eu quero dizer, gente, e que precisa estar na vida de uma pessoa que anda com Jesus, é a leitura e a meditação na Bíblia Sagrada. Separar tempo para ler e meditar nas Escrituras. Eu não estou falando daquela leitura que você pega a Bíblia, lê um capítulo e diz, pronto, cumpri a minha obrigação de hoje. Não é isso que eu estou falando, de ler a Bíblia por ler. Eu estou falando, gente, de termos a Bíblia como nossa companheira. Eu estou falando de termos a Bíblia como uma amiga do dia a dia. Eu estou falando daquela leitura em que você é ministrado por Deus quando você está lendo a palavra de Deus. O Paulo vai nos ensinar lá na segunda carta a Timóteo, nós estamos falando a Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele vai dizer assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada. O Paulo não está dizendo que a escritura aqui foi psicografada. Muitas vezes a gente tem a ideia de que a Bíblia foi psicografada, que os profetas faziam que nem o Chico Xavier lá, né? Botava a mão assim e ficava assim. A Bíblia não é psicografada, mas a Bíblia é soprada por Deus. É o que Paulo está dizendo, toda a escritura sagrada foi soprada por Deus. Ela é o sopro de Deus, ela foi soprada pelo Senhor. E a utilidade ela é essa, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a educação na justiça do Senhor, a fim de que nós sejamos aqui perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Esse tempo, queridos, que a gente precisa ter com a palavra de Deus, separar tempo com um papel, com um caderno, com uma caneta, pegar a Bíblia, pegar e deixar o Espírito Santo te falar, anotar impressões que você tem. Então, assim, não é uma leitura mecânica, não é uma leitura qualquer, mas é aquela leitura em que a palavra de Deus se transforma de fato em palavra de Deus na tua vida.
meditação na palavra de Deus. O Salmo 1, o primeiro salmo da Bíblia, já menciona a importância dessa prática que a gente precisa adquirir para a nossa vida. Salmo 1, 2 e 3. Ele está falando dos ímpios no primeiro verso. E no segundo ele diz o seguinte: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o que ele faz? Medita dia e noite. É alguém que está meditando nas Escrituras Sagradas. Esse hábito da meditação na palavra de Deus. Esse hábito de você estar ruminando a palavra de Deus. Muitas vezes você está lendo a Bíblia e você vai parar numa frase ali. E aquela frase é uma flecha e ela fala com você. Às vezes ela te repreende, às vezes ela te consola, às vezes ela te edifica, às vezes ela é uma resposta, às vezes ela é uma direção que você está precisando para a tua vida. Mas a gente precisa de ter a Bíblia como a nossa melhor amiga do dia a dia. Eu sei que tem mensagens no YouTube, o Gabriel manda umas mensagens, uns devocionais diários, que são bem legais. Eu até tenho encaminhado para o meu irmão lá em Porto Alegre. Mas eu quero dizer que nada substitui o contato direto com a Bíblia, a meditação nas Escrituras. E por isso que muitas vezes nós estamos ocos. Nós estamos com a nossa vida, nós estamos ocos espiritualmente, nós estamos secos espiritualmente, porque nós não temos vida com as Escrituras, não temos vida com a palavra de Deus no dia a dia. Gente, isso é fundamental para a nossa fé e para a nossa comunhão com Deus. A Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não é um livro para aumentar o nosso conhecimento, a Bíblia é palavra de Deus para a nossa vida e nós precisamos nos alimentar continuamente com porções das Escrituras. Se você quiser ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir isso sem a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus na sua vida. E nesse ponto nós falhamos muito, porque a gente esquece disso. O dia a dia nos engole, os compromissos nos engolem. Mas você não vai encontrar na história do cristianismo nenhum grande homem ou mulher de Deus que não tenha tido muito contato com a palavra de Deus. Tem um cara que eu gosto muito, George Miller, o pastor eu já falei várias vezes sobre ele, e se tivesse carteirinha de fã-clube, eu teria uma carteirinha do George Miller, do fã-clube, porque eu gosto muito desse camarada. Um homem que viveu pela fé, que sustentou orfanatos com mais de 5.000 pessoas. O propósito dele era: eu nunca vou compartilhar com ninguém as necessidades minhas ou do orfanato, eu só vou levar essas necessidades a Deus em oração. E a biografia dele diz que ele leu mais de 200 vezes a Bíblia, diz que mais de 100 ele leu de joelhos, porque ele amava as Escrituras, e as Escrituras fizeram uma grande diferença na vida dele. E a gente precisa resgatar no nosso coração esse valor e esse amor pela Bíblia. Esse amor pela Escritura. Ela é muito mais do que um livro, gente. Ela é muito mais do que um livro. Ela é palavra, ela é direção, ela é alimento espiritual para a nossa vida. Você pode olhar a Bíblia com olhos humanos e você pode olhar a Bíblia com olhos espirituais. Quando a gente percebe o potencial e o valor que a palavra de Deus tem espiritualmente para a nossa vida, a gente não consegue viver sem ela. Nós precisamos ser apegados. O Paulo diz para Timóteo que ele devia ser apegado à palavra fiel. E esse é um valor que nós precisamos ter na nossa vida. A Bíblia, ela é fundamental nisso, para conhecermos a nossa fé. Você vai encontrar na Bíblia o povo de Bereia, em Atos dos Apóstolos. Era Paulo e Timóteo pregando para aquela igreja. Mas a Bíblia diz que eles iam para as Escrituras para ver se o que eles estavam falando era verdadeiro. O que eles pregavam passava pelo crivo das Escrituras ou não? Era Paulo e Timóteo, não era o Chico pregando lá. E eles iam para a palavra de Deus para checar, para ver se aquilo era de fato, do jeito que eles estavam dizendo. A Bíblia, ela é fundamental para a gente conhecer o Espírito Santo, para a gente conhecer Jesus, para conhecermos o caráter de Deus, para sabermos a maneira como Deus age.
Deus tem caráter, Deus tem nomes na Bíblia. E cada nome da Bíblia, cada nome de Deus nas Escrituras, muitas vezes corresponde ao caráter de Deus. E quando nós conhecemos a palavra, gente, nós estamos conhecendo Deus. Nós estamos conhecendo o caráter de Deus, nós estamos conhecendo a forma como Deus age. Nós estamos conhecendo os sentimentos de Deus. Nós estamos conhecendo o Espírito Santo, nós estamos conhecendo a Jesus, nós estamos nos aprofundando na nossa relação com Ele quando nós conhecemos a Bíblia. Por isso a importância de ter uma boa Bíblia, uma boa tradução, uma tradução que a gente goste de ler, que a gente invista tempo. Eu passo muito tempo com as minhas Bíblias, elas são todas riscadas, com régua, com caneta, porque eu paro, fico meditando, eu marco, eu destaco. A Bíblia ela é muito importante para a nossa caminhada espiritual. Gente, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. A gente não vai conseguir ouvir Deus plenamente. Deus usa pessoas, Deus usa outras maneiras. Mas, basicamente, a nossa audição espiritual está através da leitura das Escrituras. Esse é um valor que nós precisamos resgatar para cada um de nós, conhecer a vontade de Deus. Não há crescimento espiritual sem conhecimento da Bíblia. E Deus repreende os sacerdotes no Antigo Testamento, e Oséias tem uma palavra de repreensão, dizendo: o meu povo está perecendo porque falta conhecimento a eles. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento das Escrituras a eles. E o crente que não conhece a Bíblia, ele também não tem discernimento espiritual. O crente que não conhece a palavra, ele não tem discernimento da voz de Deus sobre a vida dele. Então esse contato é de extrema importância para a nossa vida. Esse contato com a palavra de Deus. Nós não podemos subestimar isso. Eu como pastor, gente, leio bastante a Bíblia, mas eu não leio a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia porque eu leio para me alimentar dela. E muitas das minhas pregações surgem de momentos de meditação. Não é um instrumento que eu pego, agora o que eu vou pregar aqui. Muito daquilo que eu prego surge de tempos de meditação. Eu não trago para vocês algo que primeiro não tenha entrado aqui dentro, que não tenha falado comigo primeiro, que não tenha sido uma espada na minha vida primeiro. E aí eu te pergunto hoje, se você fosse fazer uma avaliação da tua vida com a Escritura, como que você classificaria isso? Que nota você daria hoje para o teu tempo com a palavra? Para esse tempo de meditação na Escritura Sagrada. Eu falo por mim, gente, pegar às vezes uma rede social, você ficar lá e assistindo aquelas coisas engraçadas, quando você vê passa mais de uma hora, gente. Passa 1h30 ali. E eu não estou falando aqui que você tem que ficar talvez 1, 2 horas. Mas a gente pode começar com pequenas porções. Pequenas passagens da Bíblia. 20 minutos, 30 minutos de qualidade com a palavra de Deus vão fazer grande diferença para cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é uma decisão. Mudança de vida é uma decisão que nós precisamos ter. É uma decisão nossa. E aí eu não quero criar constrangimento nenhum agora, tá? Mas eu queria fazer algumas perguntas, né? Assim, acerca do teu tempo de conversão. Aí eu queria perguntar, nesse tempo de conversão que você tem, quantas vezes você leu a Bíblia toda? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda nesse tempo de conversão? E agora talvez você diz assim, eu nunca li a Bíblia toda, mas quantas vezes a gente leu o Novo Testamento todo? Se eu te perguntar, no tempo que você tem com Deus, quantas vezes você leu o Novo Testamento? Tá, mas eu ainda não li o Novo Testamento. Deixa eu fazer uma outra pergunta então. E os Evangelhos? Quantas vezes você leu os Evangelhos nesse tempo que você tem de conversão? Ah, pastor, eu acho que ainda não li os 4 Evangelhos todos, não. Você já parou para pegar
um evangelho e ler ele todo, meditar e ruminar isso. E aí eu fico perguntando, né? Qual o valor que a Bíblia tem na prática para cada um de nós? Que valor a Bíblia tem no dia a dia para cada um de nós? E aí vocês entendem por que a gente passa por muitas crises? Por muitas crises espirituais, por muitas crises na nossa vida, porque nós não estamos fortalecidos espiritualmente. E a gente precisa fazer essa relação. Precisa fazer essa relação. A Bíblia, gente, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra escrita, mas ela é a palavra de Deus. Deus, com a sua palavra, ele trouxe vida para todas as coisas. Deus criou o homem. Deus soprou com a sua palavra. Deus fez todas as coisas com a sua palavra, com o poder dessa palavra. E aqui essa palavra está registrada. Essa palavra tem poder para transformar a vida das pessoas. A Bíblia tem poder para transformar a vida das pessoas. A Bíblia tem uma mensagem que pode trazer vida eterna. A Bíblia tem mensagem que traz a mensagem, a Bíblia tem uma palavra que traz a mensagem do perdão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A Bíblia contém a história do povo de Deus. E ela é de fundamental importância. E eu creio que, honestamente, às vezes a gente precisa rasgar o coração e pedir perdão a Deus. Pela nossa negligência, pelo nosso pecado, de desprezarmos aquilo que Ele deixou para a gente como fonte, como alimento espiritual. Uma outra parte desse tripé, primeiro, palavra de Deus, meditação na palavra de Deus. O segundo aspecto que eu quero deixar aqui, gente, é a vida de oração. Eu quero falar agora, esse segundo ponto é sobre a nossa vida de oração. E a importância de separar tempo para orar. Deus, Ele age por meio da oração. Eu sempre, quando eu prego, eu repito isso, que a oração é um desses grandes mistérios de Deus. Eu tenho muitos livros sobre oração, eu gosto de ler sobre oração, mas ainda assim, a Bíblia, a oração continua sendo um grande mistério, porque Deus resolveu agir, nós somos cooperadores de Deus, e quando nós oramos, Deus, Ele manifesta a sua presença e Ele age na nossa vida e na vida de pessoas, quando a gente se coloca na brecha. Há um texto de Ezequiel que ele fala que procurou na terra pessoas que se colocassem na brecha entre esse mundo e Deus, e ele não achou ninguém. A vida de oração também é algo que vai te deixar extrema, você vai se tornar uma bomba na mão de Deus, se você for um homem e uma mulher de oração, e um homem e uma mulher com vida com as Escrituras Sagradas. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Tem a mãe do John Wesley e do Carlos Wesley, os dois avivalistas metodistas. A biografia dos Wesley fala que Susana Wesley tinha 17 filhos e ela separava ainda assim 1 hora por dia para oração. Ela conseguia ter 1 hora de oração todos os dias. Uma mulher com 17 filhos conseguiu manter, e por isso que teve os filhos que teve, porque era uma mulher de oração. Pastor, eu oro quando estou lavando a louça, eu oro dirigindo. Gente, isso é parte daquilo que a Bíblia fala de orar sem cessar, e realmente não tem problema nenhum. Mas a Bíblia fala de separarmos tempo para oração. Quer ver um texto? Mateus capítulo 6, versos 6 e 7. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios,
porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Jesus fala desse quarto secreto de oração. Jesus fala de entrarmos no lugar secreto, fecharmos a porta e termos tempo com Deus no quarto secreto. Quando nós olhamos a vida de Jesus, a gente vai ver, por exemplo, Lucas repete que ele ia para o Monte das Oliveiras continuamente. E como de costume foi para o Monte das Oliveiras orar. Jesus se separava para ter tempos de oração, para esses tempos de quietude. E, gente, é muito difícil quando você está com o teu foco dividido. E eu, por exemplo, não consigo subir escada e mascar chiclete ao mesmo tempo, né? Porque assim, eu não tenho esse foco todo, né? Então, quando nós paramos para ter esse tempo, nós mantemos o foco e fica mais fácil ouvir a Deus também. Então a Bíblia fala de ter tempo, e eu não estou falando aqui de... Você pode começar com pouco tempo. Comece com pouco, comece com pequenos passos. Mas a Bíblia valoriza muito esse quarto secreto, esse estar a sós com Deus, em que você pode se derramar, em que você pode falar do teu coração, em que você pode falar da sua vida, das suas frustrações. Você pode colocar os teus pedidos, você pode dizer: Senhor, eu estou ansioso, Senhor, eu estou com raiva, Senhor, eu estou frustrado. Mas esse tempo a sós com Deus, ele é muito importante. Jesus nos ensina, gente, que a oração é um dever. Quando a gente lê Lucas 18, a parábola de uma viúva insistente, Lucas 18:1 começa dizendo: então ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. A parábola sobre o dever, a responsabilidade de orar sempre e nunca desanimar. Às vezes eu me pergunto: Senhor, onde estão os homens e as mulheres que oram? Onde estão as pessoas de oração nessa geração? Aquelas pessoas que são de fato intercessores, que se colocam na brecha entre a igreja, entre os amigos, entre as pessoas, entre os filhos e Deus. Tem uma situação na Bíblia, no Evangelho de Marcos, que os discípulos tentaram expulsar um demônio de um menino. E eles não tiveram autoridade para aquilo. E aí Jesus chega, expulsa os demônios, cura o menino. E os discípulos perguntam a Jesus em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus vai dizer: essa casta não sai se não for por meio de uma pessoa que tem vida de oração e jejum. São práticas que vão te trazer autoridade e poder espiritual. Vão trazer poder e autoridade espiritual para a sua vida. Jesus manda a gente orar em Mateus 6, e eu digo isso sempre, dizendo: Senhor, não nos deixe cair em tentação. A gente tem que orar por isso. A gente tem que orar dizendo: Senhor, guarda-nos do maligno. Livra-nos do mal. Jesus aqui, ele nos dá pontos para orar, que precisam ser desenvolvidos. Mas você precisa orar continuamente dentro da tua casa, para que a tua casa seja guardada do maligno, dos laços do diabo, das estratégias de Satanás. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, ele fala da importância da oração. E ele vai dizer sobre as astutas ciladas do diabo. Ele fala, então, nós precisamos orar continuamente por revestimento. Precisamos orar pela nossa casa, pela nossa família, revestindo em oração e intercessão a vida dos nossos familiares. Essa era, gente, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê os homens de Deus orando. A gente vê Jesus orando, a gente vê Paulo orando, a gente vê Paulo ensinando, ordenando a igreja a orar.
A gente vê os discípulos do apóstolo Paulo, que eram homens de oração. Quando você vai para a história do cristianismo, quem pega, por exemplo, um livro muito conhecido chamado Os Heróis da Fé, você vai ver homens de muita oração, homens que realizaram grandes coisas para Deus, mas que também investiam muito tempo no lugar secreto, diante da presença de Deus. E não há atalhos, não existe atalho. Oração a gente não terceiriza. Nós podemos e devemos até pedir oração para os irmãos. A gente precisa de pessoas que orem conosco, que orem por nós. Muitas vezes o fardo é pesado e a gente compartilha motivos de oração e não há problema nisso, isso é bíblico. A questão toda é que a oração não pode ser terceirizada. Tem horas que nós precisamos entrar na brecha e clamarmos diante de Deus, por poder espiritual, por proteção, por provisão. E a oração é um mistério, a gente não sabe porque Deus poderia fazer simplesmente sem que a gente pedisse. E algumas coisas Ele até faz. Mas essa é a forma de Deus agir, através da oração. Deus escolheu agir através da nossa oração. E eu acredito muito nesse potencial e nessa diferença que isso faz. Gente, pessoas que oram, elas têm a sensibilidade espiritual mais aguçada. Elas têm uma sensibilidade espiritual maior. Pessoas de oração têm mais discernimento espiritual. Pessoas de oração têm mais discernimento em relação à voz do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo. Pessoas que oram têm mais autoridade espiritual. Pessoas que oram, o Espírito Santo opera acrescentando fé ao coração e à vida dessas pessoas. Tudo é gerado a partir da nossa conexão com Deus. Poder espiritual e aquele nível de fé que muitas vezes a gente gostaria de ter, isso é adquirido na comunhão com Deus. Muitas vezes a gente olha essas passagens da Bíblia que falam de fé e a gente diz, puxa Senhor, eu queria ter essa fé. Eu queria ter a fé desses caras aí. Essa fé, ela é uma fé que vai sendo acrescentada na tua vida, à medida que a tua comunhão com Deus vai crescendo. E esse precisa ser o nosso investimento. Comunhão e a nossa vida com Deus. É uma decisão que nós tomamos. Orar é uma decisão. Comece com 10 minutos. Com 10 minutos intensos. Com 10 minutos verdadeiros. Comece com um pequeno passo. E deixe que o Espírito Santo vá aumentando isso na sua vida. Palavra de Deus, meditação nas Escrituras. Eu rasgo a minha Bíblia se a tua vida não for transformada. E se você colocar isso em prática. Não tem como. A vida de uma pessoa é transformada quando ela assume essas práticas para a vida dela. O terceiro tripé, a terceira parte desse tripé, gente, é a importância da igreja na vida do crente. A importância do corpo de Cristo, tá? Quando eu falo de igreja, eu não estou falando aqui da placa presbiteriana, da assembleiana, da batista, eu estou falando do corpo de Cristo, de pessoas que creem em Deus. Isso é a igreja, tá? Quando eu falo de igreja, é esse corpo. Quando Jesus diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, é da igreja espiritual, do corpo místico, o corpo vivo de Cristo. É disso que eu estou falando quando eu falo de igreja. E a gente está vivendo numa época em que tudo é relativizado. Tudo está perdendo a sua força, tudo está perdendo o seu valor. Tudo se tornou descartável. Hoje as pessoas deixam as suas famílias, deixam o seu casamento, deixam os seus trabalhos por qualquer motivo, abandonam filhos. A gente só não vê o pessoal abandonando o time de futebol, né? Então, você só não vê pessoas mudando o time de futebol. Eu acho que eu conheço uma pessoa na minha vida que mudou o time de futebol, que torcia para o Inter e depois virou gremista. Eu nunca vi aquilo, mas aconteceu. Agora, nós estamos vivendo em tempos de relativização. Tudo é relativo, tudo perdeu a sua força.
Aquele sociólogo chamado Bauman, Zygmunt Bauman, ele até tem uns livros bastante conhecidos sobre modernidade líquida. E quando ele fala de modernidade líquida, é essa modernidade em que os valores, eles já não são mais palpáveis, eles escorrem, eles vão embora. E tudo se transformou hoje. A família não tem mais o valor que tinha algumas décadas atrás. O casamento não tem mais o valor que tinha algumas décadas atrás. Filhos não têm mais o valor, muitas vezes, para os pais que tinham algumas décadas atrás. Nós não estamos mais criando raízes. Inclusive, isso está acontecendo com a igreja hoje. As pessoas deixam a igreja por qualquer motivo. E elas deixam a igreja saindo do grupo do Zap e não dão nenhum retorno, nenhuma satisfação. O sentimento de pertencimento das pessoas está relacionado ao grupo de WhatsApp. E se eu quiser sair da igreja, eu saio do grupo. Se eu quiser sair de uma célula, eu saio do grupo. Porque o vínculo é esse que as pessoas têm muitas vezes. Não é um vínculo com o corpo de Jesus Cristo. E outra coisa que tem se relativizado é o papel da igreja. O papel da igreja nesse mundo. Nós entendemos quando o mundo se levanta e diz que a igreja não vale nada. A gente entende quando o mundo se levanta apontando o dedo. Agora, o grande problema dos dias de hoje é que cristãos estão dizendo que não precisam da igreja. Pessoas que se dizem cristãs, dizendo que não precisam da igreja. Lembre do que é a igreja na minha concepção, do corpo de Cristo. O problema é quando cristãos começam a dizer que não precisam do corpo. Outro dia eu fiz um comentário, que às vezes eu fico me coçando lá nas redes sociais, e geralmente eu me seguro. Mas tem um cara bem conhecido aí, um influencer, e ele estava dizendo que ele é cristão, que ele ama Jesus, que ele lê a Bíblia, que ele ora em casa, mas ele diz assim, eu só não vou na igreja porque eu não gosto de pessoas. Então assim, eu não vou na igreja e não gosto de pessoas, porque eu não gosto de pessoas. Aí eu escrevi lá assim, interessante, né? Eu escrevi assim, aliás, Jesus diria isso? Eu não gosto de pessoas? Aí começou aqueles comentários, né? Tipo assim, você está comparando um mero mortal a Jesus, né? Aí eu falei, não, mas se nós somos cristãos, nós somos imitadores de Jesus, né? Nós imitamos ele e o caráter dele, então Jesus diria isso? Aí começa aquela enxurrada de ódio da internet, né? Depois eu acabei tirando a postagem, o motivo não era criar polêmica. Mas se relativizou o papel da igreja. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso desse negócio aí. Só que isso é uma mentira das trevas, gente. Isso é um engano demoníaco na vida das pessoas. Para mim isso é demoníaco, um cristão dizer que não precisa da igreja. Isso é uma forma maligna do diabo enfraquecer o papel da igreja no mundo. E o diabo enfraqueceu a identidade da igreja. Se a gente olha para a igreja com olhos humanos, e aí nós vamos ver um monte de problemas mesmo. Agora, a gente vai ver os escândalos, vai ver a corrupção, vai ver mau testemunho, a gente vai olhar mais para o joio do que para o trigo, a gente vai olhar mais para os bodes do que para as ovelhas. Se a nossa visão, se o nosso entendimento a respeito da igreja for humano, a gente vai ver a igreja dessa forma, eu não quero ir mesmo. Agora, quando nós olhamos para a igreja, gente, com olhos espirituais, com discernimento espiritual, a gente vai perceber que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. A Bíblia se refere à igreja como a noiva de Cristo. Essa noiva que um dia ele virá buscar. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele escreve uma carta condenando os diversos pecados daquela igreja. Mas no começo da carta ele vai dizer o quê? Aos santos que estão em Corinto, aos separados por Deus e separados para Deus que estão em Corinto. Porque Deus não vê como o homem vê. Jesus Cristo pagou um preço, derramou o seu sangue exatamente por isso. Para trazer a ele esse povo que é falho, que é pecador mesmo. Quando Paulo
tem a sua experiência de conversão e Jesus aparece para ele, o que que Jesus diz para ele? Por que você está me perseguindo, Paulo? E Paulo estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo quem? A igreja de Jesus. Paulo perseguia pessoas, perseguia a igreja. E a igreja do Novo Testamento era uma igreja perfeita? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Então, quando nós olhamos para a igreja com olhos espirituais, nós vamos ver o povo de Deus. Nós vamos ver o corpo de Cristo e nós vamos ver Cristo, que é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E toda vez que essas pessoas se posicionam em dar marteladas, em agredir a igreja, elas estão agredindo o corpo de Cristo. Elas estão agredindo o próprio Cristo. Sabe quem que se levanta contra a igreja de Jesus na Bíblia? O inferno. Quem se levanta contra a igreja nas Escrituras Sagradas é o inferno. É inadmissível um cristão se levantar contra a igreja. Jesus diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra a sua igreja. Quem é inimigo da igreja é o inferno. Posso ouvir um amém aí? Amém. Estou ouvindo? Ah? É ruim, não, mas é. É verdade. Tem os chicos dentro da igreja, mas é a igreja de Jesus. É a igreja que ele derramou sangue. Por isso é pela graça, gente. Se fosse por mérito, se fosse por esforço, se fosse por boas obras, se fosse por nós mesmos, Jesus não precisava morrer na cruz. Mas é para que a gente é esse bando de pecador miserável que ele teve que morrer no nosso lugar. As portas do inferno. E olha só, quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê Jesus andando no meio das igrejas. Jesus andando no meio delas. Para umas ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele vai dizer para umas: você tem fama que está viva, mas você está morta. Em Apocalipse ele conhece as igrejas que são ricas, conhece as igrejas que são pobres, conhece aquelas que vivem de aparência. Para umas ele diz: se você não mudar, eu vou arrancar o teu candeeiro, eu vou fazer com que você não exista mais. Vou apagar a tua lâmpada. E de fato ele fez isso. Porque ele é Senhor da igreja. Porque ele é o Senhor da igreja. Então, me preocupa muito com essa desvalorização do papel do corpo de Cristo por parte de muitos cristãos. De muitos seguidores de Jesus. Gente, há um poder que foi dado para a igreja que o inferno treme. Uma igreja viva, uma igreja adoradora, uma igreja cheia de Deus, é uma igreja que faz o inferno tremer. Deus liberou poder espiritual sobre a vida da igreja. Deus concedeu autoridade para a igreja. Ele diz: vocês vão pisar em cobras e escorpiões e vão pisar sobre todo o poder do maligno e nada vai fazer dano para vocês. Há um poder espiritual sobre a vida da igreja. E quem quer destruir, quem quer enfraquecer, quem quer minimizar isso é o diabo. Esse é o interesse das trevas sobre a vida da igreja. Então, quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, aqui tem adoração coletiva, nós temos comunhão, nós temos unidade, nós temos o crescimento pela convivência, o crescimento pelo discipulado, nós temos o derramamento de dons espirituais, o uso dos dons no meio da igreja, em que uns edificam aos outros. A Bíblia fala em Atos que naquela igreja primitiva, naquela igreja cheia do Espírito, ninguém tinha necessidade de nada, porque ninguém considerava o que era seu como próprio, porque eles colocavam à disposição dos irmãos. A vida de comunidade foi planejada por Deus. A vida de comunidade é plano de Deus para cada um dos seus filhos. Então esse tripé é muito importante, gente. A palavra de Deus e a meditação nas Escrituras, uma vida de oração na presença de Deus e a vida com o corpo de Cristo. Nós nunca vamos ter saúde plena espiritual sem esses aspectos na nossa vida.
A nossa saúde espiritual, a nossa vida com Deus, está intimamente ligada a estes aspectos. A igreja primitiva, gente, tinha essas três práticas. A gente vai ler em Atos que eles estavam no templo e de casa em casa, juntos, adorando a Deus, orando, partindo pão, orando juntos e permanecendo firmes no ensino e na doutrina dos apóstolos. Eles não tinham o Novo Testamento, mas nós temos a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Hoje está registrado para nós. E eles permaneciam firmes nisso. Eu quero te desafiar, gente, a você cuidar de si mesmo. Vamos ficar de pé? Essa é uma resposta que a gente dá para Deus. Essa é uma decisão que a gente toma. A gente não precisa depender de sentimentos. Daí vem a palavra motivação. Quais são os motivos que me levam a uma ação? Cuidar da nossa vida espiritual é uma decisão nossa. E a gente não pode, desculpa o termo aqui, não é ofensivo, não quero ofender ninguém, mas a gente não pode se contentar com uma vida espiritual meia boca. Uma vida espiritual meia boca, um conhecimento meia boca da Bíblia. Uma leitura lá de vez em quando. Às vezes passa dias e dias sem que a gente pare para fazer uma oração. Para que a gente pare para ter comunhão com Deus. E nós acabamos nos tornando em galhos desconectados da árvore. Quando a gente vive dessa forma. Nós não estamos mais conectados. Essa palavra de Apocalipse, ela é muito viva para nós. Muitas vezes nós estamos com a aparência de vivos, mas estamos mortos espiritualmente. Porque não estamos em contato com o Pai. Não estamos em comunhão com Ele. Não estamos discernindo a vontade dEle para nós. Não estamos ouvindo a voz. A gente precisa orar, Senhor, eu quero ter uma percepção mais aguda da Tua presença. Da Tua presença. Assim como a gente não pode terceirizar exercício físico, sono, alimentação, a gente não pode terceirizar exercício, sono e alimentação. A gente também não pode transferir, terceirizar esses aspectos. Agora eu quero dizer uma coisa para terminar. Comece com pequenos passos. Pequenos passos. Comece com pequenos passos, com 20 minutos do seu dia. Com 30 minutos do seu dia. Mas comece, dê pequenos passos. Você vai ver a diferença na sua vida. Amém?